Unity. Boa noite a todos vocês, colegas prevencionistas. Hoje é razão de muita alegria. Estamos hoje com uma das minhas referências profissionais. Antes de falar dele, eu quero reiterar aqui a obra que ele tem construído. Ele é autor de livros, que você que conhece esses grupos de vendas de livros, você conhece esse livro. E com certeza já viu esta segunda obra, que é o Guia Prático. Hoje eu estou com ninguém mais, ninguém menos que o Wellington Tavares. Seja muito bem-vindo aos Dois Dedos de Prosa. E Tavares, as pessoas aqui da região já te conhecem muito, mas eu tenho certeza que os amigos da internet querem te conhecer mais. Aproveitando, agradecer a todos e pedir que os amigos possam enviar suas perguntas, possam enviar pelo aviãozinho aí aos amigos, né, para participar conosco. Então, com vocês, o gente boa da prevenção, o Wellington Tavares. Ô pessoal, boa noite aí aos amigos que nos acompanham. O Whindersson, queria deixar bem claro que é uma satisfação, uma honra tremenda te receber aqui na minha humilde residência, para nós trocarmos aí ideias, né, batermos um papo sobre a prevenção. Você que é um entusiasta, né, da saúde, da segurança e saúde no trabalho, pessoa com que a gente admira tremendamente. Então, assim, me sinto bastante honrado em estar participando desse projeto do Dois Dedos de Prosa, né, em SST. Projeto esse que eu não tenho a menor dúvida que já começou badalado e dia a dia, né, a gente vem acompanhando. Nós não temos dúvida de que será aí mais um grande sucesso, né, frente ao CONSAT e frente a tantos outros colegas prevencionistas que a gente tem e que produzem conteúdo aí de qualidade no dia a dia, né. Queria aproveitar também e agradecer a presença aqui conosco de uma pessoa que eu tenho uma admiração enorme, que é o professor Robson. Foi meu professor na pós-graduação e está aqui nos bastidores, né, nos prestigiando. Diegão. Junto com o Diego, é claro, né? Diego que está aí cuidando da parte operacional para que esse evento saia da melhor forma possível. Não, e a gente só quer agradecer também, porque nós ainda estamos aprendendo essa dinâmica, né? Estão conosco aqui Tosi Alex, um grande abraço, Rubevânia, seu Jacques Gênio Martins, Valdirzinho Corintiano, a Rubevânia Carneiro, professor Robson, a Yara Souza, Maria Penha, Celi, nossa, o nome dela é complicado, Celi Demelioisoidoro. Melo. Celi é minha amiga de trabalho, excelente profissional da área de planejamento e controle de produção. Um abraço, Celi, obrigado por estar nos acompanhando aí. Tavares realmente tem muitos amigos, o Leandro, a Camila, a Meire, a Meire Ferreira. A Meire é minha cunhada, gente boa. Família na área. E nós queremos assim dar início, mas antes de... Fale um pouco da sua proficiência, né, Tavares, que como você mesmo disse, hoje a gente não combinou, mas foi uma intenção do Tavares, e hoje eu estava com a camisa do CONSAT também. Tavares é um dos pilares do CONSAT quando do nosso início lá em 2014. Depois, no finalzinho, não me deixem esquecer, tenho que contar uma história para vocês, numa certa portaria. Mas vamos aos fatos. Hoje nós estamos aqui para falar com o Tavares. Então nos apresente aí a sua proficiência, a sua prática e contribua conosco aí com esses seus anos de prática da prevenção, né, Tavares? Você é referência aqui na região. Imagina, não sou referência não, sou mais um daqueles que estão engajados aí, né, nessa dinâmica da segurança do trabalho, alguém que gosta muito da prevenção e que vive isso no dia a dia. Eu sou da cidade de Vazante, né? Já estou em Uberlândia aí há 25 anos. Quando da minha chegada, eu fiz um curso técnico em mecânica industrial, tive a oportunidade de trabalhar nessa área de operação e manutenção industrial por quase 7 anos. E o desejo, né, o sonho, desde a saída da minha cidade para Uberlândia, era buscar atuar na área prevencionista. Então, assim que a gente teve a oportunidade, lá em 97 para 2000,
nós ingressamos no curso técnico em segurança do trabalho. Logo na sequência já partimos para essa área da prevenção. Um pouco mais adiante tive a oportunidade de me graduar em engenharia de produção e logo em sequência me pós-graduei em engenharia de segurança do trabalho, atuando hoje como engenheiro de segurança do trabalho. Já são 18 anos, né, na área prevencionista dentro da indústria alimentícia, mais especificamente, né, na empresa Produtos Erlan, essa empresa que a gente tem orgulho, né, de trabalhar na mesma, com todos os problemas que às vezes tem todo e qualquer tipo de organização, mas que a gente tem uma relação boa e consegue desenvolver o trabalho da melhor forma possível. E a Erlan, que acabou de completar aí nos seus 64 anos no último sábado. É uma história, né? E a empresa que nos possibilita colocar em prática aí todo o aprendizado, né, relacionado aí à segurança e saúde no trabalho. Então eu acho que podemos dar início no tema. Dentro dos aspectos práticos, qual o significado de trabalhar com segurança? Como é que se aplica isso de fato na indústria? A dificuldade? Eu acho que assim, antes da gente falar exatamente sobre o significado de trabalhar com segurança, é importante a gente deixar bem claro que riscos existem em todo e qualquer lugar. Isso é fato. Dentro da nossa casa a gente tem uma série de riscos, né? Nós temos uma cozinha com botijão de gás, né? Produtos químicos que nós utilizamos para a realização de limpeza. Existe risco quando a gente sai, né, para se deslocar, para ir ao trabalho, ou seja, lá onde a gente for. Você está na rua, você está exposto a risco. Você está se divertindo com um grupo de amigos, jogando bola ou assando uma carne com a sua família no final de semana, existe risco. Então, dentro da empresa não é diferente, né? Estamos falando de um ambiente com várias pessoas que pensam, né, de modo diferente, processos, né, distintos, máquinas, equipamentos, né, enfim. Então, tudo isso gera uma série de riscos. E cabe, então, à organização mostrar para o trabalhador quais são esses riscos e, principalmente, né, quais são as medidas preventivas a serem adotadas. Então, nesse sentido, eu diria que trabalhar com segurança vai muito além do uso de um equipamento de proteção individual, seja um protetor auricular, um calçado de segurança, uma luva, um avental, um óculos. O trabalhar com segurança, ele passa primeiramente pela questão do planejamento, né? A gente precisa saber o que vai ser feito, como isso vai ser feito, quem vai fazer, quais os riscos, né, que existem nesse processo. Você planejando, né, tendo um planejamento da atividade, é importante a gente salientar que é necessário que se realize também uma educação, uma capacitação, né, do empregado. O empregado precisa saber, né? O trabalhador ele precisa entender de fato quais são as medidas preventivas que ele deve adotar para minimizar, né, ou até mesmo eliminar o risco. Eliminar o risco ele não vai, se o risco existe, mas minimizar os riscos ali na realização da sua atividade. Então eu diria que, feita essa educação, é de fundamental importância que se haja também uma supervisão, principalmente sobre o ambiente e, naturalmente, né, consequentemente, sobre o trabalhador. Porque não adianta eu querer cobrar que um trabalhador aplique, né, as medidas preventivas ou exija, né, que ele trabalhe com segurança, se o ambiente, né, se a empresa não favorece a realização dessa atividade com segurança. Então, em primeiro lugar, é necessário, né, que nós tenhamos aí um olhar crítico frente ao ambiente de trabalho. Posteriormente, sobre as pessoas, né, e aí eu diria, né, que dessa forma está aí o significado de trabalhar com segurança, né? Então, trabalhar com segurança, na verdade, significa você planejar, você educar, você supervisionar o quê? Tanto o ambiente quanto as pessoas. Então, isso, ao meu ver, é o conceito, né, de se trabalhar com segurança. É a tal do movimento de cultura
dentro de todos os setores da empresa, né, do chão de fábrica à gestão, compartilhar esta intenção de se fazer um trabalho mais seguro, mais capacitado em todos os sentidos, que todos os setores, assim como a produção quanto a gestão, tem benefício com isso, né, Tavares? Com certeza, com certeza. E nessa mesma linha, a questão de como proceder, assim, o que você tem muito hoje a contribuir com todos nós pela sua prática. Então eu quero te deixar à vontade para você mostrar um caminho que você tem feito há tantos anos na própria Erlan e nos seus trabalhos também de literatura, que eu acho que é uma grande oportunidade para todos aqui. Tá, eu diria assim que a segurança do trabalho, ao longo do tempo, ela vem passando por um processo de evolução contínua. Tá? E quando a gente fala nesse processo de evolução contínua, vamos esquecer no primeiro momento a edição das normas regulamentadoras, que já estão aí com seus 40, né, 42 anos, né, enfim, lá de 78, né, que elas foram editadas. Já na década de 70, existia um movimento, digamos, muito perverso no que diz respeito à prevenção. Se um trabalhador, por exemplo, tivesse a mão ou o braço amputado ou esmagado e chegasse na sala do seu diretor, do seu gerente e fizesse aquela comunicação, a reação do gerente seria: puxa, a máquina parou de produzir. Não tinha uma preocupação com a pessoa. Então, na década de 70, o Brasil ele era considerado campeão mundial em acidente de trabalho. Já na década de 80, começou-se a haver, foi um boom de problemas relacionados aí às perdas auditivas, em virtude o quê? Em virtude da exposição, né, dos trabalhadores a níveis elevados de ruído lá na década de 70, tendo em vista que nós sabemos hoje que a perda auditiva se dá a médio e longo prazo, a partir de 5, 10 anos, né, de exposição sem a devida proteção. Então a década de 80 desencadeou essa questão relacionada às perdas auditivas. A década de 90 veio marcada, né, pela criação, né, das análises ergonômicas de trabalho. Já houve um movimento assim, mais efetivo, né, uma preocupação maior no que diz respeito à parte de ergonomia. Os anos 2000 já começaram a ser marcados por problemas voltados para a ordem emocional, transtornos emocionais, né? E esses transtornos, junto com depressão, assédio moral dentro das empresas, até que de 2010 para cá, né, infelizmente a gente vive o ápice disso agora em 2020, que é a crise do Covid, que tem tido aí um impacto negativo, né, em cima da segurança do trabalho. No sentido assim, não que a Covid ela seja considerada aí uma doença ocupacional, como foi colocado há pouco tempo. Tá? Isso a gente precisa tomar, outra questão, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Mas enfim, essa questão do Covid, o medo às vezes de perder emprego, que a gente percebe que às vezes muitos colaboradores deixam de lado, né, o cumprimento de algumas normas para poder fazer mais em menos tempo e não seguindo de fato, né, as recomendações aí relacionadas à segurança. Então, a segurança ela vem evoluindo ao longo do tempo. Quando a gente fala nas normas regulamentadoras, e eu gosto muito de citar as normas até como uma questão de atividade, né, mental, vamos assim dizer. Nós temos aí hoje 37 normas regulamentadoras. Se a gente for listar cada uma aqui, eu acredito que eu posso, né, fazer isso. Com certeza. Nós temos lá a NR1, né, que trata de disposições gerais, e agora o gerenciamento de riscos ocupacionais. É importante aí a turma da prevenção ficar de olho, porque a partir de março, né, de 2021 já começa a valer a nova NR1. A NR2, que vem aí com inspeção prévia, que acabou de ser revogada. A 3, embargo e interdição. A 4, né, que trata de SESMIT, Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, com o dimensionamento dos profissionais que devem compor, né, o SESMIT. A NR5, que fala da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes.
A 6 já vem com equipamentos de proteção individual. Então, se a gente perceber, a gente vai notar que há uma sequência das normas que vão fechar todo um arcabouço preventivo, né? A NR7, que fala de Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, e é bom lembrar que ela acabou de ser alterada e em março de 2021 entra, né, um novo texto. A NR8 com edificações, a 9 até aqui com o PPRA, mas lembrando que a partir de março de 2021 sai o PPRA e entra a parte de controle e avaliação, né? Avaliação e controle da exposição a agentes físicos, químicos e biológicos. NR10 que cuida da parte de eletricidade, a 11, né, que fala das questões voltadas para logística, transporte, movimentação, armazenagem, né, manuseio de mercadorias, a 12 que vai tratar de segurança em máquinas e equipamentos, a 13 caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento, a 14 fornos, a 15 nós vamos falar de insalubridade, a 16 periculosidade, a 17 ergonomia, que é algo importantíssimo. Que agora também vem incorporada na 1. Que vem incorporada na 1. Ali. A 18, né, a indústria da construção civil, novo texto a partir de fevereiro de 2021. Muita coisa mudando. Muita coisa mudando. A 19, explosivos. A 20, líquidos, né, combustíveis e inflamáveis, né, tiro líquidos. Na verdade, antes tinha essa nomenclatura, hoje fala inflamáveis e combustíveis. A 21, trabalho a céu aberto. A 22, mineração. 23, proteção contra incêndio. 24, condições sanitárias de conforto nos locais de trabalho. Olha só, a 25, tanto que ela é importante, resíduos industriais. Toda atividade ela gera algum tipo de resíduo. E aí entra na importância da união entre as áreas de segurança e meio ambiente. 26, sinalização de segurança. 27 foi revogada, que era o registro, né, do profissional técnico de segurança do trabalho. A 28, fiscalização e penalidade. A 29, segurança no trabalho portuário. A 30, trabalho aquaviário. A 31, a segurança nas atividades de agricultura, silvicultura, aquicultura, né, que é a criação de peixe, mariscos, essas coisas, bem como pecuária e exploração florestal. A 32 vai falar sobre segurança no serviço de saúde. A 33, espaço confinado. A 34, construção, reparação naval. A 35, trabalho em altura. A 36, fala sobre o abate, processamento de carnes e derivados. E por fim, a 37, que fala sobre segurança nas plataformas de petróleo. Então a gente vê que a segurança ela evoluiu muito ao longo do tempo. Mas essas normas regulamentadoras, é importante a gente dizer, deixar bem claro, que elas determinam o quê? As diretrizes mínimas. Além das normas regulamentadoras, você tem aí legislação complementar, você tem NBRs, você tem instruções técnicas, você tem instruções normativas. Então é importante, né, a gente fazer uma analogia, eu gosto muito de fazer essa analogia. A área de segurança do trabalho, ela permite, né, que o profissional ele desempenhe, né, o seu papel em vários segmentos. Ele não fica preso, né, a uma tipo de atividade. É bem abrangente, de fato. E aqui nós estamos agora no momento de dar os oi para a turma, né? Giovana e Gerzeneto, Machado da Assessoria lá do Mato Grosso. Machado, abraço Machado. Treinaseg. Vamos com calma aí. Treinaseg, Diogo, né? Diogo, não poderia deixar de falar do Diogo, que é uma pessoa que eu tenho maior, né, estima por ele, profissional fantástico. O conheci por volta de 2010, em um período que eu estava afastado da minha atual, da empresa, né, por uma questão de saúde. Logo no meu retorno, eu me deparo com um laudo, né, de insalubridade que havia sido feito pelo Diogo. E aí nós tivemos a necessidade de conversar a respeito do laudo, né, claro que só coisas positivas, né, e foi quando eu tive a oportunidade de conhecer o Diogo. Deixar um abraço para o Valdir também, que você comentou que ele entrou, né? Valdir é um grande amigo também, enfim. Um defeito dele é ser corintiano, né? Mas é gente boa. Mas é uma pessoa boa.
Tavares, então nós já falamos aqui da história das normas, eu até te parabenizo, que cabeça, eu não lembro as 37 normas de cor, assim, de jeito nenhum. Você lembra, Robin? Por isso que eu admirei esse cara. Mas a tem questão um hardware mas a questão é a seguinte, tá? Que fique bem claro, essa questão das normas, como eu falei, é até uma questão de atividade mental. Sim. Jamais, né? Se você me perguntar, eu não conheço todas as normas, mas o importante, e isso vale para mim, não só para mim, como para todo profissional, você não tem que conhecer, mas você precisa saber onde recorrer, né? Enfim, no momento de necessidade. Não só na necessidade profissional dentro da sua empresa, mas até mesmo numa roda de bate-papo prevencionista, né, com os amigos. Você precisa saber onde recorrer, onde buscar informação. É porque eu, por exemplo, tenho uma deficiência. Eu não tenho essa memória específica tão grande como o Tavares. Mas a gente tem que saber, ele bem disse, em qual lugar da norma que está aquilo que eu preciso. Então você tem que conhecer. E como o Tavares citou, bem rapidinho, existem as NBRs, as ISOs, existe as ITs. Então a segurança do trabalho não é só as normas, são outros tipos de informações que te faz o diferencial como profissional. O quanto você se doa para outras atividades, para outras informações que não só aquele livrão de 37 normas, é o que vai te fazer melhorar como profissional e evoluir e ajudar a quem te contrata, para quem você presta serviço. Hoje o papo aqui é indústria, Tavares. Como você tem conseguido desenvolver, porque existe sempre essa questão do custo da segurança, né? E a gente sabe a dificuldade da indústria também, porque não está fácil para nenhum setor. Como você tem conseguido aplicar, eu acho que até a ferramenta PARE, que é uma coisa muito importante também, que você pode falar para a gente, como mostrar para o empresariado e para o trabalhador a importância daquilo que você fica ali tentando demonstrar, paralisando partes dos setores para fazer a capacitação dos trabalhadores. Como desenvolver essa integração, produção, capital e consciência prevencionista? Acho que o principal é todos, né, da organização, desde a sua direção, passando pelos gerentes, pelos supervisores, pela liderança, até chegar nos operadores, né, o pessoal ali de ponta, terem a consciência da importância da prevenção. Agora, já são 18 anos, né? 18 anos num único segmento, e ao longo desse tempo é claro que a gente encontrou uma série de dificuldades. Hoje, felizmente, a gente está em um momento onde o nível, né, de conscientização de todos os atores envolvidos aí no processo, ele já alcançou um nível de maturidade elevada. Então isso facilita muito. Com relação à questão de custo, né, de investimento, as dificuldades elas existem. Isso aí é claro que em alguns momentos em um nível maior, em alguns momentos em um nível menor, mas a gente sempre busca mostrar para a organização o que precisa ser feito, embasado no que a legislação determina e considerando aquilo que a empresa possa, né, dispor em termos de recursos. É claro que se a gente for levar as normas ao pé da letra e considerar tudo que precisa ser feito em termos de investimento, né? Haja verba. Né? Então, há necessidade, né, de nós, né, enquanto profissionais, termos também um bom senso, principalmente, né, na atual conjuntura, no momento que a gente vem passando, e tentar otimizar aí ao máximo, né, os recursos que a gente tem, seja recursos humanos, né, como também recursos, né, materiais, vamos assim dizer. E nessa linha, nós aplicamos aí, criamos uma ferramenta dentro da empresa, denominada PARE, onde essa ferramenta, ela nada mais é do que um PDCA, vamos assim dizer. Cada letrinha dessa tem um significado. Acredito eu que é o que várias empresas fazem, né, porém, de uma maneira diferente. E no nosso caso lá, essa implementação do PARE começou com a diretoria da empresa, né, comprando a ideia e nos autorizando, né, e conscientizando junto todo o corpo, né, funcional da empresa. Então, nessa linha, falando sobre o PARE,
O que significa o P dessa palavrinha? Mas assim, antes de você começar com o P, com o A, com o R, com o E, tem uma diferença no PARI no sentido da metodologia de desenvolvimento. As placas de sinalização, elas trabalham com uma linha. Você está propondo e tem aplicado um outro conceito. Então, explique para nós o conceito PARI, mas lembre do diferencial desse processo aí, que eu acho muito interessante. Eu acredito assim, ainda hoje eu vi algo a esse respeito na rede social. É muito comum você chegar nas empresas e se deparar lá com uma placa: estamos há tantos dias sem acidente de trabalho. Sim. Nosso recorde é tanto. Às vezes a empresa está lá com 800, 1.000, 2.000 dias. Então, até conversando com alguns colegas que trabalham em empresas que usam esse modelo, é meio que existe uma tensão. A pessoa já vai trabalhar preocupada, sabe? Principalmente o profissional do SESMIC. Será que é hoje que vai ter o acidente? É hoje que vai cair o recorde? Sim. Então, no nosso dia a dia, dentro desse conceito do PARI, eu prefiro muito mais adotar a placa de ações implementadas, né? Ações que foram realizadas no sentido de se antecipar a ocorrência do acidente. Então, nós buscamos valorizar o que está sendo feito para que não ocorra o acidente, ao invés de utilizar aquela placa: estamos há tantos dias. Não, vamos pegar quantas ações foram feitas nesse mês ou nessa semana, no sentido de eliminar, né, riscos, minimizar riscos nos locais de trabalho. Então, em vez de você trabalhar com o número de acidentes, você está trabalhando na base da produção, no sentido de como melhorar. Vamos esquecer o conceito reativo, que é a questão dessa placa aí. Quando você fala estamos há tantos dias, você está trabalhando reativamente. Sim. Vamos trabalhar proativamente. Então, quando você busca, né, implementar ações de ordem proativa, a tendência é a gente ter mais sucesso no resultado. E é isso que eu percebo ao longo aí dos últimos 10 anos, né, quando nós implementamos essa ferramenta na empresa. Eu percebo claramente que o índice de acidentes ele desmoronou, né, em função de quê? Dessa antecipação junto à eliminação de possíveis riscos, né, no ambiente de trabalho. Que é muito importante, que é trabalhar a base. E aí você me pergunta, como que você faz isso? Aí a gente tem lá uma série de ferramentas, né, um formuláriozinho denominado Fale com a Segurança, isso é muito comum em várias empresas, distribuído estrategicamente em vários pontos, né, da empresa. O colaborador viu algum risco, se ele não quiser falar pessoalmente, ele relata aquilo, e aí o pessoal do SESMIC, da CIPA, faz o recolhimento e a gente dá a tratativa, né, através da geração de relatórios de inspeção técnica, caminha para as áreas responsáveis pela resolução, dando prazo, e a coisa flui, a coisa anda sem problema nenhum. O Ivomar Menzoni está conosco, o Matheus do Mato Grosso do Sul, que esteve no Consat esse ano, aqueles dois irmãos. Nós temos aqui também o Alexandre Mendes, que é da FIENG de Araguari, e tem passou aqui, eu acho que é o Wellington, está te chamando aqui de cunhado, parece, é seu irmão. O Wagner. O Wagner, Wagner meu cunhado. Isso. Está em Goiânia. Então, o que nós queremos mostrar aqui é que tem como fazer um desenvolvimento de segurança, né, Tavares? É lógico que não se tem um pote de ouro para se investir, principalmente num momento desse. Daí vem a capacidade do profissional de segurança poder levar para a empresa as soluções possíveis, né? Que façam a cobertura técnica necessária, mas que ela possa nem sempre ser onerosa, ela pode ser também do engajamento da própria equipe da empresa, né? O profissional de segurança hoje tem que entender que cada vez mais, né, ainda mais quando a gente fala nessa questão da SST 4.0, né, assim como tudo hoje Sim. parte para a era 4.0, cada dia mais nós estamos numa linha que acabou aquele profissional de ficar pegando com NR debaixo do braço e apontando problema. Nós temos que buscar soluções, né? E tentar buscar, otimizar, mostrar a solução mais simples, mais barata e que atenda ao que a legislação determina, né? Sem onerar tanto, né, o caixa da empresa. É claro que quando se fala em prevenção, em determinado momento, dependendo do tipo de projeto, isso vai
despender, né, um investimento um pouco maior. É para isso que existe a parte de controladoria na empresa, orçamentos, né, isso tudo precisa ser programado. Não é também achar que você vai conseguir implementar um projeto de acústica para reduzir ruído de um mês para o outro, que isso não vai acontecer. Né? Tem que ser trabalhar com a realidade. Precisa de bom senso. Mas conte mais para nós sobre a questão de que forma você tenha visto esta evolução dentro das indústrias que você também frequenta outros ambientes, né, profissionalmente. A faculdade, você... Sim, eu penso assim que com a quantidade, né, o acesso à informação hoje, ele é bem maior do que era antes. Você imagina, né, vamos pegar como exemplo esse período de pandemia. Quantas lives aí que a gente teve a oportunidade de assistir, né, a quantidade de informação bacana, a quantidade de colegas aí prevencionistas criando conteúdo, né, gerando conteúdo. Eu entendo que depende muito de cada profissional, querer evoluir, querer crescer, né, se desenvolver dentro da área. Mas é importante a gente salientar, o Whindersson, e aí quando a gente fala dessa questão de acidentes, muitas pessoas me questionam, mas com relação aos números, por que não acontece tanto acidente assim dentro do seu processo? Ou por que determinada empresa tem, né, um número de acidentes elevado? Eu acho importante a gente destacar que são 3 fatores básicos que contribuem para a ocorrência de acidente. Primeiro, quando a pessoa ela não sabe desenvolver a sua atividade de maneira adequada, não foi orientada, não foi capacitada. Quando ela não pode, ou seja, de repente a empresa não está oferecendo a condição, né, o ambiente adequado. E por fim, quando ela não quer, ou seja, aquilo que mesmo tendo um ambiente adequado, tendo sido capacitado, não coloca em prática, né, as melhores práticas voltadas para a prevenção. E aí, nesse caso, é óbvio que requer, né, medidas administrativas, né, enfim. E o acidente ele acontece muito, né, muito em função do tipo de empresa e também do tipo de pessoa, né? Ou seja, você tem empresa e você tem pessoas que no dia a dia faz a coisa acontecer, cumpre regras, cumpre procedimentos, coloca em prática, né, o que precisa ser feito. Você tem pessoas e você tem empresa que ficam só observando. E você tem pessoas e tem empresas que ficam se perguntando o que aconteceu. Isso também passa pelo RH, né? Na seleção. Fundamental, já começa no processo de seleção, né? Então não tem como você fugir disso. Então você imagina o dia a dia de uma empresa, vamos imaginar um potinho, né, de fruta, uma salada de fruta. A salada de fruta está tudo misturado, né? Você cortou um abacaxi, um mamão, laranja, maçã e pá, misturou tudo. Tem empresa que no dia a dia é mais ou menos assim, né? E eu conheço e já passei por isso também. No dia a dia é tudo misturado, é tudo junto. Mas no dia que fala que tem uma auditoria, todo mundo corre, né, varre a sujeira para debaixo do tapete. E aí fica o questionamento, por que não fazer no dia de a auditoria, não fazer no dia a dia aquilo que a gente faz no dia de auditoria? Então a escolha, né, gente, ela é de cada um de nós. Cada indivíduo aí tem a prerrogativa, né, cada empresa tem a prerrogativa de escolher o caminho a seguir, se é com prevenção ou se não é com prevenção. Não sei se meu amigo Leandro Gomes está participando aí, mas ele gosta muito de fazer umas analogias da prevenção, né, da segurança com filmes. E aí eu gosto muito de um filme chamado O Grande Herói, onde um comandante lá das Forças Armadas norte-americanas foi designado com mais 3 subalternos, né, 3 soldados ali para capturar um aliado do Bin Laden. Então eles caíram de paraquedas numa daquelas montanhas lá, né, de Tora Bora, né, enfim. E isso foi à noite, dormiram e acabou que acordaram de manhãzinha com os barulhos, né, de uns camponeses tocando umas cabras, né. E aí eles foram cercados, eles foram vistos. Era um senhor com mais 3 jovens. Você imagina, naquele momento ele tinha a opção de decidir, de escolher. Aí ele colocou em votação entre os 3 soldados. O primeiro
queria que soltasse, que deixasse o senhor, mas os jovens irem embora. O segundo queria que amarrasse, mas eles não tinham corda. E o terceiro queria que matasse. Esse comandante falou, não, vamos deixar embora. Só que no que deixou embora, menos de 2 horas depois, eles estavam cercados, né, por mais de 150 terroristas fortemente armados, e no final das contas, né, enfim, todos morreram, né, com exceção do comandante, que acabou sendo resgatado. Mas isso mostra o quê? Que basta uma escolha inadequada para que o acidente ocorra, né, se a gente fizer essa analogia. Né? E sempre imaginando o quê? Que a nossa rotina dentro da empresa, ela nunca é igual. Por mais que nós estejamos habituados a desenvolvermos a nossa atividade, nós sempre vamos nos deparar com situações, né, diferentes. E é por isso que existe, né, a chamada percepção de risco. Né? Ou seja, nós temos aí que conhecer, né, os riscos que existem no ambiente de trabalho, principalmente as medidas preventivas a serem implementadas. E a percepção de riscos, ela nos dá, né, a capacidade de enxergar o que existe ali no ambiente que de repente possa vir a causar algum tipo de acidente. Ok? Verdade. Outra coisa, no que diz aí sobre os prejudicados, né, com todo esse reflexo e com essa quantidade enorme de desafios, como você nos sugere ou tem uma contribuição nesse sentido? Como é que nós podemos desenvolver a prevenção? Porque a zona de conforto vem muito na questão da percepção disso que você está dizendo agora, ou seja, eu estou no mesmo lugar há 18 anos, eu conheço todo o processo, eu não preciso me preocupar porque eu conheço o dia a dia. Isso serve para quem está entrando no mercado e para quem está nele há muito tempo, né? Então, como você vê essa questão aí desse prejuízo que é gerado com esse tipo de atitude, né, que às vezes é um excesso de confiança, e como tentar no dia a dia sobrepor isso aí com um conhecimento viável, né? Eu acho que é importante a gente destacar, quando a gente fala dessa questão da prevenção, que nós temos uma média aí, né, de quase 600 mil acidentes registrados todos os anos no Brasil. Para ser mais específico, em 2018, que são os últimos dados aí da Previdência Social, foram registrados nada mais, nada menos que 576.951 acidentes. Isso aí nos dá uma média de 65 acidentes por hora. Então, dentro desse contexto, nós estamos falando em 2.300 óbitos por ano, ou seja, são 5,4 acidentes por hora. Fora as subnotificações. O Leandro Gromes está dizendo que ele está lá. Um abraço para você pela analogia aí. Abração. É importante a gente salientar que desse total de 576 mil acidentes, são quase 15 mil inválidos todos os anos, ou seja, nós estamos falando aí em 40 pessoas que se tornam incapazes de trabalho todos os anos no Brasil, por dia, isso por dia. E aí, nesse sentido, além, é claro, das políticas públicas, né, cabe às empresas, né, entenderem que, parece clichê, né, parece frase pronta, mas a segurança ela faz parte do negócio. E a gente vai ver que de fato ela faz quando você pega os dados de fator acidental de prevenção, FAP. Todos os anos, é importante o profissional de segurança do trabalho estar ciente que ele precisa ter acesso a isso. Todos os anos, no dia 30 de setembro, a Previdência ela libera essas informações para a empresa. E a maioria das empresas, às vezes a gente conversa com alguns colegas, eles não têm acesso a essas informações. É necessário que se tenha acesso a esses relatórios para saber se realmente os afastamentos que estão ocorrendo ali na empresa se deram em função de acidentes ou de doenças relacionadas ao trabalho. Qual que é o custo daquilo? Transformar isso em KPIs
mostrar para a direção da empresa é número, nós precisamos trabalhar em cima de números. Você pode fazer economia com esse estudo, né, É Tavares? lógico, é lógico. Que é um caso, parece que você conseguiu. Não, e aí isso é óbvio, né? Você Né? imaginar aí que você possa apresentar para a sua empresa uma redução aí da ordem de 180 mil em um ano, em se comparando ao ano anterior, em virtude o quê? De ações simples, né? De treinamentos básicos, né? Enfim, de estar junto ali com o pessoal da linha. É preciso ficar bem claro que o profissional de segurança do trabalho de hoje, né, o 4.0, não é aquele profissional fiscalizador que tem que ficar escondido atrás de máquina, vigiando se o pessoal está usando EPI, se não está burlando nenhuma regra. Nós temos que buscar trabalhar a conscientização, trabalhar a questão comportamental, é o lado humano das pessoas. O profissional que busca não só cumprir a lei, né? Exato. De demonstrar a sua importância, na verdade, é o tal do colaborativo. E aí, assim, eu estava fazendo uma análise, dentro desses números que a gente falou, quando você pega a nível de Brasil, nós estamos falando aí de 60, 70 bilhões a cada ano, que são gastos aí, né, em virtude de ocorrências relacionadas a acidentes e doenças, né, relacionadas ao trabalho. E o que contribui com isso? Obviamente, a falta, né, de percepção de risco, né, tanto das pessoas, como de repente pela empresa. E quando a gente fala em empresa, não tem como você separar da pessoa, né? Porque o CNPJ ele é feito de CPF, né? É um líder, um supervisor, é um gerente que de repente não tem aquela capacidade de enxergar que a prevenção é parte do processo. E aí, Tavares, eu acredito que o PGR e o GRO é o momento. Por quê? Ele vai trazer uma nova perspectiva da metodologia de se levantar aqueles ambientes, mas tem uma coisa que também agora o INSS está fazendo, chama ação regressiva. Então, o empresário que outrora deixava para o Estado custear aquele equívoco laboral, hoje não. Quando o Estado percebe que o trabalhador foi acometido de uma situação acidentária, onde o culpado é a empresa, o INSS não nega aquele afastamento. Mas em algum momento, principalmente lá no sul do Brasil, ele entra com uma ação a posterior para requerer tudo aquilo que foi investido. Aí, Tavares, como você é da indústria, eu acredito que esse é o momento de transformação para a segurança do trabalho. Eu só acredito, eu só espero, na verdade, que o PGR e o GRO não sejam um novo social, no sentido de ter se criado aquela perspectiva, mas ele vai acontecer. Mas eu vejo nisso, na verdade, uma oportunidade de quem busca de fato construir uma realidade, seja para o trabalhador, seja para o empresário. E essas informações dessas ações regressivas, é importante que o empresário, apesar de ser empresário, ele não tem o conhecimento tão amplo assim, e nem é da função dele, mas como diz o nosso amigo Jean Franco, né? Ninguém foi lá pedir para abrir, para aquela pessoa abrir a empresa. E aí que eu acho que é o momento da segurança do trabalho, levar o empresário essas informações, que às vezes, como você mesmo disse e fez, você consegue com pequenas ações diminuir aí 160 mil de um ano para o outro, e você levando isso para o empresário, ele pode aceitar. Então, nada te impede de tentar. Concorda? Sim, é lógico. E aí você pode, com uma economia dessa, investir, por exemplo, num projeto de melhoria de climatização de ambiente. Você pode investir, né, em um projeto de melhoria de proteção acústica, né, que você bem citou aí, essa questão regressiva, principalmente sobre a questão da aposentadoria especial. Está batendo na porta. Era para o E-Social entrar já com as informações de segurança e saúde, né, na verdade, elas começariam a ser enviadas agora em setembro. Em função da pandemia, foi prorrogado e nós estamos aguardando aí o cronograma, né, oficial. Ainda não se tem esse cronograma oficial, mas está chegando perto. Você tem que estar pronto. Você tem que estar pronto. Exatamente. Você entendeu? E no momento que baterem o martelo e que essas informações começarem a ser enviadas,
não vai ter para onde correr. É porque o PPRA agora vai sair da gaveta e vai para a internet, né? O auditor vai fazer aquela fiscalização sua sem precisar ir lá. Exatamente. E esse então, é o grande ponto. Essas informações, não só nos eventos, né, de saúde e segurança do trabalho, mas você já tem informações na própria folha de pagamento que vão se cruzar, Sim. que vai linkar. Então não tem como, não terá como a empresa só negar, né, qualquer tipo de informação. E vamos falar do ruído, que é um caso mais clássico, né? Existe aí um julgado do TST, né, do Supremo Tribunal Federal, do STF, onde não passou de 85 decibéis, hoje já se considera para efeitos de aposentadoria especial. Então, o investimento, se a empresa não quer recolher uma alíquota acima, né, sei lá, de 6%, né, que é no caso do ruído, aposentadoria especial para 25 anos, ela vai ter que investir num projeto de acústica violento. E isso, ela precisa se programar. Né? E aí vem as ações regressivas, que você bem citou, que já tem ocorrido, né, em algumas empresas. Sim. E a conta vai chegar. Ó, nós estamos chegando nos últimos 14 minutos, mais ou menos. Um colega nosso aqui, que é o Pequeno Fogaça, falou que o e-social agora é uma lenda urbana. Não, vai chegar, só está demorando. Nós queremos aqui também agradecer a presença do Douglas Caetano, nosso parceiro da Instruterm. Temos mais amigos aqui, a Tauana. E eu quero dizer... Danildo Ângelo também, e dizer assim, Tavares, nessa perspectiva, então vamos ver se nós dois concordamos, já que nós concordamos em tanta coisa, mas discorda também, isso também é importante. É o momento do bom profissional se engajar ainda mais em defender o bom trabalho, no sentido, como você mesmo disse, a Rubamara, o Claudemir, também falam muito disso, da questão da abrangência da profissão, ou seja, o 4.0 vem aí. Só que eu tenho uma visão que assim, o 4.0 ele atinge uma indústria com certo percentual de número, porque é um investimento em tecnologia que uma pequena parte ou média parte do mercado não vai ter essa disponibilização. Ou seja, o profissional de segurança, seja ele engenheiro, técnico, fisioterapeuta, ergonomista, ele vai ter que se melhorar como profissional na relação humana, na comunicação, na cultura, ou seja, na informação aqui, né, de livros, de didáticas, para tentar fazer essa transição entre gaveta e digital? Isso é algo que, sem dúvida alguma, né, deve fazer parte, né, permear a carreira de qualquer profissional. E quando a gente fala na indústria 4.0, aí não sei se eu estaria discordando de você, mas não é só no sentido das tecnologias dentro da empresa, né? Quando você fala no profissional de segurança 4.0, né, a segurança e saúde 4.0, eu entendo assim, que esteja muito voltada para o acesso às informações. Por exemplo, nós acabamos de falar do e-social. É algo 4.0, é um negócio tudo digitalizado. Sim. A busca por treinamentos, a busca por capacitações, né? Hoje tudo é AD, né? Enfim, hoje boa parte das ações, né, que são desenvolvidas, elas podem ser desenvolvidas e estão sendo desenvolvidas por meios digitais. Então, é de fato aquele profissional que não tem aptidão, que não tem habilidade, né, para lidar com essas questões voltadas para a parte da informática, ele precisa correr e eu sou um desses, admito, eu sou um homem da agenda aí. O Daniel, nosso amigo Daniel também, que nós estivemos falando com ele ontem, Daniel aqui de Berlândia, que trabalha aqui, Danielzinho também está conosco, e a gente quer aproveitar esses 10 últimos minutos finais para... Eu queria citar um exemplo aqui, que eu fiquei de falar um negócio da portaria, e você vai pensando aí nas suas considerações finais. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: a gente está falando aqui de perspectivas, nós estamos com um profissional de sucesso que desenvolveu uma carreira, e há alguns anos atrás, eu só quero falar isso sobre a questão da realidade.
A portaria de uma certa empresa foi visitada por um profissional que este profissional não conhecia. Só que mesmo com a dificuldade do trabalho dele, ele disponibilizou um tempo para receber aquela pessoa que ele não conhecia. E hoje não. A partir desse momento foi criado uma atividade de colaboração. Eu liguei muito para essa pessoa no desenvolvimento da minha carreira, porque eu demorei para desenvolver um pouco, né? Eu sou meio, dei uma travadinha no começo. Mas hoje nós estamos aqui lado a lado, nunca como opostos, nem como concorrentes. E também o 2D de prosa tem esse objetivo. O que eu quero dizer com o estudo? Independente de cada carreira, nós estamos aqui com o professor Robson, né, que é uma referência para todos nós. Nós temos aqui participando aqui conosco na live, muita gente, Neyton de Montes Claros que entrou agora, o Leandro, todo mundo que está aqui conosco hoje, que tenta evoluir por si e também tenta produzir por próximo. Eu acho que essa que é a grande mensagem que você deixa para nós, sabe? Produza. Tem um livro aqui, se vai me permitir. Parte dessa história gerou o Consat, gerou outras atividades. E é muito bacana você ver parte da sua ação dentro de um livro, do anuário, né, de saúde e segurança de uma empresa, há alguns anos, né, Davares, que ela participa disso. Então, acredite nos seus sonhos, mas se prepare para sonhar, ou seja, estude, busque, almeje. E é isso que eu acho que é por isso que você tem o apelido de gente boa. Eu te agradeço muito pela oportunidade de estar aqui hoje também. Eu que agradeço, Índice, eu que agradeço, e acho que assim, a gente construiu ao longo do tempo, acho que fora, né, acima dessa questão da relação aí, profissional, né, a gente tem uma relação de amizade, e você saiba que pode contar conosco aí sempre, né? Uberlândia tem, eu costumo dizer que tem o antes e o pós, né? O Whindersson, o R10, porque até então nós não tínhamos, né, uma quantidade, né, de eventos, né? Não só em termos de quantidade, mas como de qualidade, com alguém que se propusesse, né, a desenvolver, a gerir projetos voltados para a prevenção, para a cidade, para a comunidade como um todo. E você, através da UR Ideias, faz isso, né, de maneira muito bacana. Não, né? mas ele está querendo vir lá para o meu lado, mas não é isso não. Ele tem que contar quantas vezes que eu liguei para todo mundo que está aqui na live, pedindo oportunidade de me ajudarem a fazer algo, porque ninguém faz nada sozinho. Existem outros profissionais aqui na cidade que fazem um trabalho também excelente. A única coisa que eu acho que é o diferencial da UR10 é o seu próprio slogan, onde o comum é ser diferente. A gente tenta fazer algo aquém do que ou pode ser produzido, mas todos nós, o Daniel falou assim que até os cachorros estão gostando. Obrigado. Mas a verdade sim é que muitos... Esse Daniel vezes, também acabou comigo. O Daniel, é porque hoje, na terça-feira, é dia da maldade dos cachorros. Mas a verdade, sim, claro, isso aí é óbvio, que existem inúmeros profissionais aí que geram conteúdo, que fazem um trabalho fantástico. Mas nem todos, né, tiveram ou têm aquela persistência que de repente você teve em um determinado momento, quando algumas portas se fecharam, de continuar batendo até que elas se abrissem e conhecessem o projeto, né? Entendessem o que você tinha, né, o que você tem para oferecer sempre em termos de prevenção. Nunca eu. Eu quero dizer o seguinte. O Leandro falou aqui, o Leandro falou aqui que a gestão hoje já é 4.0, não dá para fazer gestão com prancheta. Não dá mais. Acabou. Não dá mais. Não dá, aquele negócio de você pegar a pranchetinha e sair, né, com a pranchetinha, acabou. Legal. Quantos minutos? Nos ajude aí. E se alguém quiser fazer uma pergunta, quiser passar o Tavares, se você quiser fazer mais alguma consideração... Eu acho importante a gente dizer o seguinte, que dentro de todo esse processo, né, por que ainda ocorrem tantos acidentes no Brasil, por que esses números são tão elevados, né?
é muito em função das leis não serem respeitadas. E é interessante que tem uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas que mostra o seguinte, que fala que para 82% das pessoas é fácil desobedecer às leis no Brasil. Para 79%, sempre elas irão optar pelo jeitinho brasileiro. E para 54%, existem poucas razões para uma pessoa como eu obedecer à lei. E quando não se tem um trabalho de gestão, não só por parte do profissional de SESMAS, mas um apoio por parte da empresa, acaba sendo mais fácil, né, burlar essas normas, burlar esses procedimentos. E isso faz com que os números, né, de acidentes eles aumentem, né? E isso acaba tendo impacto nos números aí que a gente viu agora há pouco. Quem que são os maiores prejudicados com isso? Claro que é o próprio trabalhador, né, a vítima do acidente. E é lógico que a empresa, em um momento ou outro, ela vai ser prejudicada também com o FAP e com as ações regressivas. Isso vai ocorrer. E aí, Whindersson, só para finalizar aqui, concluir o meu raciocínio. Sim, vai lá. Existe uma legislação vasta, né? Tem uma legislação vasta. Isso, se a gente for observar, você tem uma Constituição Federal que tem um capítulo específico a respeito dos direitos à saúde e segurança, tem uma consolidação das leis de trabalho também com um capítulo específico, as normas regulamentadoras, a Organização Internacional do Trabalho, existe aí um sistema único de saúde, né? Um código penal, um código civil, o NETEP, o Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário, o FAP, o E-Social, né, que o Fogaça falou que virou lenda urbana, mas calma, a gente precisa acreditar. Sim. E tem uma série de pessoas que fiscalizam isso também. Sim. Você tem a Secretaria de Inspeção do Trabalho hoje, né, o Ministério do Trabalho hoje foi incorporado pela Economia, não tem status de ministério, mas tem uma secretaria que não há fiscalização, conforme a gente esperava, né, que tivesse. Você tem o INSS, né, enfim, o Ministério Público do Trabalho que age muito mais. Hoje o Ministério Público do Trabalho age muito mais. Sindicatos, né, organismos de certificações, os CERESTES, né, para orientar, enfim, Justiça do Trabalho e a CIPA, né? Então, certo. Ale Pinheiro, rapidinho. Na visão de vocês, esse novo cenário chegado do PGR, vocês acham que será mais um programa de gaveta com PPRA? Não creia nisso. Não é verdade? Ali, de fato, você vai precisar gerenciar todos os riscos ocupacionais, né? E esquece, PPRA aí de gaveta, PPRA como se fala muito, né? De 150, 200 reais, acabou isso. Isso serve para as consultorias também. As assessorias vão ter que ficar bem antenados com essas mudanças. Bom, nós estamos chegando no último minuto, correto? Então, sim, Tavares, e a todos que estão conosco aqui, quero agradecer a você, a todo mundo que está aqui, que está aí conosco acompanhando, e rapidinho trazer para vocês a volta do Capacetinho Verde, porque na próxima semana estaremos com Ivomar Menzoni e o tema é Perícia Trabalhista novamente. Muito obrigado, volte sempre, aí tem o